Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Começando aqui mais um vídeo no canal. E hoje a gente vai falar desse confronto que acontece daqui a pouco. Corinthians e Santos, semifinal do Paulistão. Antes de mais nada, eu peço para você deixar o seu like aqui, clica no botão de inscrever-se e manda esse vídeo para aquele seu amigo corintiano, santista, pro palmeirense, São Paulino que tá secando também, manda para todo mundo aí. Hoje a gente vai falar um pouco mais do Santos, obviamente, mas antes eu queria dar um recado, né? Falar algumas coisas sobre isso. Eu vou generalizar porque eu não quero dar nomes, obviamente, mas a imprensa como um todo, no começo do ano, colocava ali, né, Mirassol na frente do Santos como força de São Paulo, Santos em quinto, sexto por alguns, quarto que seja, na força, na ordem de força do Campeonato Paulista. Santos que, sim, o Santos veio da Série B, claro, assim como o Mirassol, né, que não venceu a Série B e sim o Santos. E o Santos é atual vice-campeão do Paulistão. Não sei se todo mundo se recorda disso, mas o time que era pior ano passado chegou na final do Paulistão. Claro que cada ano é um ano, né? Mas enfim. O Santos se reformulou, principalmente Pedro Caixinha, saiu o Galo, né, da diretoria ali, enfim, dessa parte de comitê executivo. E o Santos se transformou. E mesmo antes disso, durante ou depois, sempre era, mas será que vai dar certo? O Tiquinho Soares tá velho. O Santos não tem elenco, o Soteldo não tá jogando nada, no Grêmio não jogou nada. Vai querer sair, o time tá rachado. O Caixinha não é isso tudo. O Neymar vai vir, aí começou um burburinho, mas sempre tinha, né, aquele lado de não vai dar certo, tá quebrado, não vai nem jogar, vai jogar 3 jogos no Paulistão e vai lesionar de novo. E por aí vai. Eu não vou nem perder meu tempo falando todas essas coisas. Eu quero que vocês sustentem isso que vocês falaram. Quero que vocês mostrem e expliquem o porquê que agora vocês querem jogar pressão pra cima do Santos, como se o Santos fosse favorito contra o Corinthians hoje. O Corinthians vai jogar fora, vai jogar em casa, e é o time que tem a melhor campanha do Paulistão, disparado, e é total favorito. O Corinthians ganhou do Santos na fase de grupos, na primeira fase do Paulistão. E agora, do nada, o Santos é favorito? Eu sei por que vocês falam isso. Existe uma crescente do Santos e uma decrescente do Corinthians, é verdade. Mas o intuito, a maneira como as coisas são colocadas é sempre assim, é baseado no quesito midiático. Enquanto for legal falar mal do Santos, aí tem pessoas que falam. Na hora que é pra jogar pressão contra, aí tem pessoas que jogam. Eu queria só que as coisas fossem mais verdadeiras. Eu esperava isso, espero isso. Mas o meio jornalístico aqui de futebol do Brasil muitas vezes não se inclina para esse lado, e isso é muito triste. Mas, dito isso, vamos falar agora de futebol, que é muito mais legal, né? Primeiro eu vou falar do Corinthians. O Corinthians vem de uma fase ok. É uma derrota, 2 vitórias e um empate, né? Nessa ordem de trás para frente. Do mais recente, né? Para trás. O Corinthians tomou um apavoro do Barcelona de Guayaquil. Ganhou do Mirassol, uma partida ok, bem parecida com as atuações do Corinthians no ano como um todo, um pouquinho abaixo já, é verdade. Mas conseguiu passar fácil de um Mirassol, que fez uma ótima campanha no Paulistão, inclusive melhor do que a do Santos, né, na primeira fase. E ganhou em casa, tranquilo. Ganhou no sufoco, né, do Universidade Central. Esse jogo deu o que falar. Ganhou no finalzinho, passando sufoco em casa. Eu assisti pouquíssimo desse jogo, mas eu vi até o ponto que ainda estava empatado. Eu estava vendo, eu não cheguei a ver até o final. E foi triste. Corinthians contra o Guarani empatou, né? Jogo já mostrando mais o que o Corinthians é como um todo. O que o Corinthians apresentou recentemente, inclusive no Campeonato Paulista. E traz esse retrospecto com muita pressão, porque meio que parece uma piora, né, do Corinthians nesses últimos jogos, e principalmente o último, né?
que corre sério risco de ser eliminado, né, de não classificar para Libertadores, ali para a fase de grupos, e pode cair hoje para o Santos. É uma possibilidade, né, existe a possibilidade. E aí o porquê que existe? O Corinthians não ganhou do Santos, né, inclusive na própria Neoquímica Arena e tal, é porque o momento é diferente. Pegar o retrospecto do Santos é um retrospecto de 4 vitórias seguidas, né? Justamente desde pós-jogo do Corinthians. É 3-0 contra o Água Santa, 3-0 contra o Noroeste, 3-0 contra a Inter de Limeira. E o Santos vence o Bragantino, né, 2-0. Foi 3-1 contra a Inter de Limeira, vence o Bragantino por 2-0. E com atuações muito boas. O Santos dominou contra todos esses times. Poderia ter feito mais gols e não ter sofrido nenhum contra todos esses times. O Santos tem 11 gols feitos e 1 gol sofrido. O Corinthians está 7/7 nos últimos jogos, né? Mas com um nível de dificuldade bem maior. Mirassol é bem melhor que o Bragantino. Tá jogando Libertadores. Tudo bem que a Universidade Central até tá fazendo uma boa campanha ali na Venezuela, mas vamos dizer que não tem comparação. O Corinthians não fez mais do que a sua obrigação de ter passado, né? O Guarani, até certo ponto, não estava tão bem no campeonato, poderia ter se classificado, principalmente se tivesse melhorado, né, pós-derrota ali, já na derrota contra o Corinthians, ou no empate, se tivesse ganhado, poderia ter passado, mas não passou. E aí o Barcelona de Guayaquil é um time que é forte, principalmente na sua casa. Todos os brasileiros aí na história recente enfrentaram lá Santos, Palmeiras, o Flamengo, São Paulo. Sabem o quanto é difícil, o próprio Corinthians. E não aguentou. Só que o Santos é um enfrentamento contra times. A última fase, primeira fase do Paulistão, os últimos jogos foram todos contra times que brigaram para não cair. Tanto que a Água Santa e a Inter de Limeira caíram e o Noroeste escapou por 1 ponto. Então é um nível de enfrentamento muito, muito abaixo. A Inter de Limeira, tudo bem, o Santos, gol olímpico do Neymar, o Tiquinho jogou muito bem, fez 2 gols ali. E o time pareceu ali principalmente dar aquela subida de vez. E a virada de chave veio ali contra o Bragantino, que é um time melhor do que os outros 3, mas não viu a cor da bola. A verdade é essa. O Santos dominou contra o Bragantino. Foi fácil para o Santos num contexto geral e poderia ter feito muito mais. Só que agora vai vir um teste genuíno, que é contra o Corinthians, que apesar da má fase, é o Corinthians. E vai jogar na sua casa. E tem o retrospecto a seu favor. O Corinthians não perde a Neoquímica Arena há muito tempo. Não lembro agora quantos jogos, quantos meses já deu, mas acho que é mais de 6 meses já, não tenho certeza. O Corinthians não perde na Neoquímica Arena com facilidade, que fique claro. E contra o Santos, em mata-matas da Neoquímica Arena, em jogos em geral, o Santos vai muito mal. Se não me engano, são 10 vitórias do Corinthians, 8 empates e 2 vitórias do Santos. Se não me engano é isso, são 20 jogos no total. É um retrospecto bem mais favorável para o Corinthians. Mas, é óbvio, basta um jogo para tudo ser diferente, né? O Santos deve vir com a escalação igual a do último jogo. Muitos torcedores, agora eu vou falar de torcedor para torcedor santista. Muita gente fala, o Santos tem que mudar. Tem que ser Soteldo na esquerda, Neymar e o Rollheiser. E o Tiquinho na frente. Eu gostaria de falar uma coisa que... Eu até já tuitei sobre isso algumas vezes, já comentei com amigos meus santistas. Não existe isso nesse momento. E não existe sentido nisso nesse momento. Por quê? Primeiro, Rollheiser jogou ali 15 minutos contra um abatido Red Bull Bragantino. Fez uma graça ali, beleza. Parece que ele vai vir e vai jogar bem. Vai ser uma ótima opção, uma boa dor de cabeça pro Caixinha. Mas ele não é. Ele não tem entrosamento com o time. Ele não tem adaptação tática do Caixinha. E ele não mostrou efetivamente nada. Alguns minutos contra um time que já tinha aceitado a sua eliminação.
Diferentemente do Soteldo jogando na direita. Ele está extremamente bem habituado nessa temporada. O Soteldo está fazendo o que ele nunca fez, está correndo para trás, está se entregando, não está arrumando encrenca, está indo para cima, está fazendo a parte dele, ainda não marcou nenhum gol, mas participa muito da construção de jogadas de gol. Ele é o cara que dá o passe pro passe, muitas vezes. E isso é extremamente importante. Cava falta, né, ganha escanteio, e isso tem sido ótimo. O Santos tem melhorado muito na bola aérea ofensiva. Isso é muito importante. O Neymar falou isso. Bola aérea ganha jogo. E ganha mesmo. O Neymar falou isso, né? Inclusive acho que foi na coletiva contra o Bragantino. Não sei se foi nessa ou se foi na outra antes. O Santos tem treinado bastante. O Caixinha tem batido nessa tecla porque é muito relevante. O Santos já perdeu o campeonato por bola parada. Não faz muito tempo, todo mundo lembra. E o Santos já ganhou campeonatos sendo muito bom defensivamente na bola aérea. O Santos da Libertadores de 2011 era o mais sólido, né, defensivamente na bola aérea dos últimos tempos. E fez total diferença. O Santos sofre muito, continuamente, ano após ano, com a bola aérea defensiva. E tem sofrido muito nessa temporada de novo. Tem sofrido muito. O Santos perdeu jogos por causa da bola aérea também nessa temporada. Contra o Corinthians, sofre o primeiro gol numa bola aérea. Tudo bem, o Yuri, a bola já estava no chão, né? Mas é bola aérea, bola alçada na área. O outro gol, que foi do Yuri também, é nas costas da defesa, por cima. Tudo isso é posicionamento. Tudo é posicionamento. O Santos não tem jogadores ruins na bola aérea. O Gil é ótimo na bola aérea, por mais que já esteja com a idade avançada. O Zé Ivaldo muito seguro na bola aérea. O Luan Pérez bem na bola aérea. Mas o posicionamento, o jogo de posicionamento não tem funcionado. O Santos ainda também demorou um pouco para encaixar essa defesa titular. O Gil demorou para estrear, inclusive. Não estava nos planos do Caixinha a princípio, né? E tem se mostrado muito útil, muito bom até agora. Isso faz diferença defensiva e ofensivamente. E o Santos tem melhorado, isso é muito bom. E outro ponto muito relevante é que o Guilherme é o artilheiro do time, artilheiro do campeonato. Ah, mas o Guilherme não jogou nada contra o Bragantino, não jogou bem contra a Inter de Limeira, não fez nada contra o Noroeste, enfim, só tá se segurando nesses poucos gols aí, perde muito gol. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas continua sendo verdade que ele é o único ponta que a gente tem desses três que entra para a área para finalizar, que recebe a bola nas costas da marcação para ir em direção ao gol. O Soteldo recebe a bola nas costas da marcação para correr para o fundo. O Neymar nem é ponta, mas quando ele recebe é para isso também. Foi assim que ele sofreu a falta, que ele faz o gol contra o Bragantino. Ele recebe a bola ali num contra-ataque, né, numa bola ofensiva. Ele vem para a ponta e vai para cima para driblar. É necessário ter versatilidade no time, ter opções. E claro, pode ser que eventualmente não está dando certo, o Guilherme pode ser substituído. Acho que o Caixinha tem que lembrar que ele pode substituir o Guilherme também. Isso é importante. Mas é diferente, é um jogo difícil de se fazer. Eu até já falei, né? Eu acho que não é impossível o Santos jogar mais ofensivamente ainda numa necessidade. O Guilherme sendo esse cara mais por dentro ainda. O Neymar sendo um armador, aí ficaria Tiquinho e Guilherme. E o lateral teria que atacar mais. No caso seria o Escobar. Ele teria que fazer essa passagem ali para dar amplitude no time. Ou o contrário, joga o Soteldo para a esquerda e o Schmidt, o JP Sherman, ele faz essa ala pela direita. Também dá para fazer isso. Sem desequilibrar tanto o time. Óbvio que na hora do abafa ali, do precisa, beleza, aí põe mais gente, tudo bem. Eu não acho que sacar o Guilherme do time faz sentido. Ainda mais agora. Um jogo como esse, de extrema relevância, vai colocar um cara que não está adaptado, que não tem entrosamento, do nada joga ele ali na ponta esquerda e faz. Gente, não é FIFA. A gente está jogando FIFA, IFC, né, enfim, que seja. Não é assim que funciona. Futebol na vida real é diferente, você precisa de opções. E outra, pensa você como jogador. Você tá lá,
Pô, o maluco é artilheiro do campeonato. Você tá vendo ele treinando, você tá vendo ele ali. Você não teria essa visão que você tem hoje, tá? Que o Guilherme tem que sair, que ele não presta, que ele não faz nada direito. Porque você é jogador, você é colega dele. Você sabe o que tá acontecendo, o que tá se passando de fato. E aí, você tá fazendo 10 gols aí no campeonato, você é artilheiro do time? Pode sair. Vai entrar outro aí, que não fez nenhum gol. Que mal jogou, vai entrar no seu lugar. Que recado que você dá pro elenco? Isso não existe, gente. Não existe fazer essa cobrança ao Caixinha. Não existe. Ele não vai tirar o Guilherme. Se o Guilherme entrar contra o Corinthians, não jogar nada, fizer nada, perder gol, for substituído, e o Santos classificar na final, o Guilherme vai jogar. E tem que ser assim mesmo. Má fase todo mundo enfrenta. O Guilherme estava muito bem e agora ele piorou. Ele pode voltar a jogar bem como ele estava jogando antes. Ele pode voltar a fazer gols. Se ele continuar nessa toada, aos poucos o time vai encontrando soluções, vai encontrando mudanças. E aí pode ser que eventualmente ele saia. Num esquema que o Neymar, por exemplo, pode ficar mais livre para atacar, você tem Soteldo e Hohlheiser para construir mais, o time ser mais técnico e dar mais liberdade para o Neymar receber a bola mais na frente, vai fazer sentido sim tirar o Guilherme nesse caso, por exemplo. Pode ser que faça. Só que construir isso em uma semana, com jogadores que nem chegaram ainda, e considerando a fase que o Guilherme tá e ele ter jogado muito bem até agora, não vai acontecer, não faz sentido, entendeu? Isso não significa que o Guilherme é um craque, que ele é absurdo, que ele é o melhor jogador do time. Não. Mas ele pode jogar melhor, ele pode jogar o que ele estava jogando antes. E se não jogar, tudo bem. Mas o futebol não é matemática. Mas ele é estatística. As duas coisas têm que andar juntas. Tem a tática, tem a técnica, tem a estatística e tem a visão do jogo. O que o Caixinha quer? O que ele precisa para o time funcionar? Ele precisa do Guilherme? Então é o Guilherme que vai jogar. Tem dado certo. O Guilherme não jogou nada, perdeu o gol. 4 vitórias seguidas, o Santos tomou um gol só, fez 11. Tá dando errado? Só porque um jogador, na sua opinião e na sua visão, não tá desempenhando o que você queria, ou jogando do jeito que você queria, não é bem assim. Vamos ter paciência, vamos acreditar também no Caixinha, porque ele montou esse time muito bem. Ele encaixou o Santos muito bem. E o Santos vai melhorar ainda mais. O Thiago Maia não vem, né? Foi a reviravolta da semana aí. E o Santos vai contratar alguém no meio do ano. Pode ser que seja o volante do River, pode ser que seja o Paredes, pode ser que seja outra pessoa, mas a gente não sabe ainda. Mas acho que o Santos vai contratar e deveria, na minha opinião. Acho que vai ser necessário. Quem sabe um volante, um zagueiro, ou um volante que possa ser zagueiro também, por que não? Até lá a gente vai descobrir. Para hoje, dito tudo isso, conclusão. O Santos vai se classificar. Eu acho que o Santos vive uma fase bem melhor. Eu acho que o Santos jogou melhor do que o Corinthians no outro jogo. Por falhas individuais não conseguiu vencer e perdeu e tudo bem. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai dar Santos. E eu espero que dê, porque eu tô com uma confiança muito grande nesse time. Eu acho que esse time tem capacidade para ir muito longe em outras competições também. Eu não me surpreendo nada de a gente ver um Santos aí que bate um G6 e chega pelo menos numa semifinal de Copa do Brasil. Eu acho que o Santos tem futebol, tem elenco, tem peças, opções para isso, sim, e deve vir mais reforços. Me diz aí o que você acha. Tamo junto e até a próxima.